Está no ar. Estamos no ar, João? Sim, estamos. Ok. Boa noite àqueles que nos acompanham. Quero dizer que hoje trazemos aqui nas nossas lives de terça-feira da vice-presidência do Secov, da vice-presidência do interior, um tema bastante interessante, bastante rico. Para isso, estamos trazendo o professor Armando Lorenzo, onde nós iremos debater por 1 hora, até às 19 horas, a questão da sucessão em empresas familiares. E estou trazendo, juntamente comigo, como facilitadores desse nosso debate, empresários que já estão na linha sucessória dentro desses grupos empresariais. Eu gostaria de rapidamente apresentar a todos vocês o Tiago Ribeiro. O Tiago, ele é diretor regional do Secov na cidade de São José do Rio Preto. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Negócios Imobiliários e sucessor na empresa Redentora em São José do Rio Preto, empresa atuante na região, com mais de 43 anos de serviços prestados, em especial na área de comercialização e loteamentos. Tiago, boa noite, obrigado por ter atendido a esse nosso convite. Boa noite, Fred, eu agradeço o convite, um grande abraço aí ao Armando, ao Henrique, ao Juliano também. Uma satisfação aqui participar com vocês, esperamos enriquecer aí o conteúdo. Obrigado, Tiago. Agora eu apresento a vocês o Henrique Marcondes César, formado em Administração de Empresa pela PUC Campinas, sócio-diretor das escolas de idioma The Family e sucessor no grupo empresarial Marcondes César, grupo que atua na região do Vale do Paraíba, também grupo com 40 anos de atuação no mercado de construções e incorporações. Henrique, boa noite, obrigado por ter atendido também esse nosso convite. Boa noite, Fred, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Um abraço aí ao Armando, ao Juliano, ao Thiago. Prazer poder participar dessa live aqui com vocês. Obrigado, Henrique. E, por fim, como facilitador, o Juliano Dantas, formado em Administração de Empresas pela Univap, pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, foi vice-presidente da Associação de Construtoras do Vale do Paraíba por 6 anos e é sucessor na construtora Reflora, empresa construtora e incorporadora que atua também na região do Vale do Paraíba há 45 anos. Juliano, obrigado também por ter atendido esse nosso convite. Boa noite. Boa noite, Fred. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer aqui contribuir para o nosso debate, para essa live. Também estou muito interessado em ouvir o professor Armando, né? E vamos lá. E boa noite aí, Henrique, Thiago. Um prazer aí estar com vocês. Obrigado, Juliano. E eu quero apresentar a todos vocês o professor Armando Lorenzo. Ele é doutor e mestre em administração pela FEA USP, pós-graduado em filosofia pela PUC, professor convidado da FIA USP, diretor colunista da revista Você, autor dos livros Empresa Familiar e Bastidores da Empresa Familiar. Para que vocês tenham uma ideia, meus amigos, antes de passar a palavra, o professor Armando irá abordar esse tema por uns 15, 20 minutos, para que tenham uma ideia da grandeza do que é a empresa familiar brasileira. Então, o total do universo de empresas no país, 90% delas é constituído por empresas familiares, que respondem por 75% da força de trabalho formal e por 65% do PIB nacional. Então, realmente, as coisas acontecem dentro do âmbito dessas empresas familiares. Mas daí vem o contraponto, que é também de impressionar os números. Aliás, 70% dessas empresas familiares não conseguem fazer a primeira sucessão, ou seja, transportar isso para os seus primeiros sucessores. E de 70% de uma primeira geração, apenas 5% destas empresas familiares conseguem fazer uma terceira sucessão. Então, nós respondemos por quase que a totalidade das empresas do país, mas também não conseguimos fazer a sucessão, seja a sua primeira e também a sua segunda, a sua terceira sucessão. Por isso, estamos trazendo hoje o professor Armando Lorenzo,
especialista do assunto, do tema, e irá estar conosco essa noite debatendo esse tema extremamente relevante para o cenário nacional, em especial para a economia. Professor Armando, obrigado por mais uma vez ter atendido ao pedido do Secov. É uma alegria e um prazer tê-lo conosco essa noite. Obrigado e seja bem-vindo nessa nossa live. Eu que agradeço, Fred, obrigado ao Secov, seu nome, ao Fred também, obrigado ao Henrique, Juliano, Thiago, que vão fazer parte. E você sabe, Fred, esse é um tema que eu sou apaixonado. Eu, calculando quantos anos eu sou envolvido com esse tema, eu sou envolvido há 31 anos já com esse tema. E fiz o mestrado, doutorado nessa área, estou fazendo uma pesquisa agora, eu vou mostrar para vocês no final, eu já tenho uma parte dela pronta, uma pesquisa comparando as empresas brasileiras, portuguesas e espanholas, para saber o que elas fizeram de bom para darem certo na sucessão. Então, eu peguei empresas no Brasil que deram certo, que já têm feito a sucessão há mais de 10 anos, têm tido lucro nos últimos 3 anos, e os fundadores já não fazem mais parte da gestão. E aí a gente vai ver um pouco o que essas empresas fizeram para sair um pouco desse número que você falou. Eu vou colocar uma apresentação rápida aqui, Fred, só um minutinho para compartilhar com vocês. Já apareceu a apresentação? Beleza. Apareceu, Armando, está perfeito. Bom, então eu acho que quando você fala do número, Fred, das empresas brasileiras, acho que tem essa primeira pergunta, só existem no Brasil, é verdade mesmo. No Brasil, a estimativa está entre 90% e 95%, depende da fonte de pesquisa. E não é difícil a gente ver isso, sabe, gente? Porque, na realidade, se você comprar uma casa ou um apartamento, provavelmente você vai comprar de uma construtora familiar. Se você vai comprar os móveis para você colocar na casa, provavelmente você vai comprar de um fabricante familiar. Você vai comprar roupa, vai ser de uma confecção familiar. Você vai comprar seu carro, a concessionária provavelmente é de uma família. E a montadora, depende da marca, também é de uma família. Então, é muito difícil a gente não estar relacionado. Esses números, assim, quando a gente extrapola para fora do Brasil, o número não é muito longe, não. Quer dizer, 74% das empresas privadas do mundo são familiares. Nos Estados Unidos são 90%, na Inglaterra 75%, na Suíça 85%, na Espanha 80%. Então, você nota que existe aí um número grande e todas elas impactando na economia brasileira. Agora, esse é o número que você falou. É um número cruel, porque somente 33% dessas empresas conseguem fazer a troca de comando da primeira para a segunda geração. Quer dizer, 67% vão ser vendidas, fechadas, etc., mas não vão ficar nas mãos da família. E só chega uma parte muito pequenininha na terceira geração. Ou seja, é quase uma raridade quando você encontra uma empresa na quarta geração aqui no Brasil. Agora, quando a gente olha esse ciclo ali que está colocando conflito, o que é uma pesquisa que eu fiz, eu lembro até que foi na época do mestrado, ela apontou o seguinte, mas eu comparei recentemente com uma outra que eu fiz, 85% das empresas familiares têm conflito, 85%. É um número muito alto. E geralmente são conflitos entre pais e filhos, conflitos de irmãos, e que isso impacta, ou seja, é uma das causas para esse número 33% só, porque é uma taxa baixa de sucesso. Agora, veja que interessante esse número que eu vou te falar. 33% é a taxa de sucesso da empresa familiar. Se você adotar algumas práticas, esse número pode subir para 68%. Então, você fala assim, poxa, então é possível a gente dobrar. É verdade, é possível de se dobrar quando você compara com 33%. Mas se você comparar com 100%, ainda sobram 32% dos casos que não vão ter solução. E o problema está nas pessoas. Ciúme, conflito, aquelas mágoas, e que as pessoas, na hora de fazer a gestão, fazem essa mistura. Aí você tem o outro lado da empresa familiar, que é a sucessão. Quer dizer, assim, é um processo difícil, e as causas que mais desafiam as empresas, que mais dificultam o processo, são a centralização dos fundadores, o que é natural, praticamente é como se fosse mais um filho, né, dessas pessoas. O conflito, ele atrapalha muito, porque ainda mais quando você está vivendo uma crise financeira da empresa e você tem conflito, piora, porque aí você não sabe se você olha a empresa ou a família. E o terceiro ponto é a preparação inadequada dos herdeiros para sucessores, porque um erro, na minha opinião,
é que as famílias pensam que só fazendo uma faculdade ou um MBA, a pessoa está preparada para ser um sucessor. E não é verdade. Quer dizer, aqui, eu estou nessa live, deve ter pessoas de várias cidades, eu sou de São Paulo, então, mas eu vou dar um exemplo, quem não for de São Paulo tenta ajustar para a sua localidade. Aqui em São Paulo tem uma Alameda, uma rua, chama Alameda Ministro Rocha Azevedo. Ela é muito íngreme, ela é uma subida enorme. E eu lembro que ela é um martírio para quem está aprendendo a dirigir. Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, eu tinha até medo de passar lá, porque eu falei, se meu carro morrer aqui, eu não vou saber sair dali. E aí você fala, pô, mas é uma coisa simples, né? Você tira o freio de mão, você aperta o acelerador, tira o pé da embreagem. Falando assim é fácil. Agora, como é que a gente vai ensinar isso para uma pessoa? Não dá para você falar assim, olha, lá na Ministro Rocha Azevedo, você acelera 8 graus e tira 4,5 graus o pé da embreagem. Não existe. É o tempo que ajuda a gente. Então, quando a gente fala que o sucessor ele só tem uma faculdade, mesmo que seja de primeira linha, ela não resolve. Ou seja, ela ajuda, é importante, mas ela não é suficiente. E o outro ponto que a gente tem que se preocupar muito com as empresas familiares é a profissionalização da gestão. E aqui vai uma dica, né? Quer dizer, sempre se tem uma preocupação em que as pessoas profissionalizem só a gestão, mas a sociedade também tem que ser profissional. Porque é interessante, quando você organiza a sua casa embaixo, toda a gestão, se os sócios em cima não se entenderem, não tem gestão que funcione. Porque você resolve uma coisa na gestão, um sócio fala uma coisa, outro sócio fala outra. Então, mesmo as empresas que têm um pote maior, que colocam, por exemplo, um presidente, um CEO para tomar conta, ele não consegue trabalhar, porque cada um fala de um jeito, ou seja, não há um alinhamento prévio entre as partes. Agora, os conflitos são enormes, né? Quer dizer, são entre pais e filhos, são entre irmãos, e o entre irmãos é interessante, né? Porque os filhos, como os primos, eles são criados para serem irmãos. Eles não são criados para serem sócios. Esse é o grande problema. E quando o filho vai ser sócio do outro, ele vai tomar uma decisão envolvendo dinheiro sem ter o preparo como sócio. Ele não adquiriu isso. Só que enquanto os pais estão vivos, eles fazem a arbitragem das decisões. Quando eles não estão mais presentes, não existe. Então, você tem, para você melhorar isso, a comunicação fluida, acordo familiar, a figura de mentor, mediador, ou mesmo, na realidade, trabalhos de inteligência emocional. Você tem uma série de ações que você pode melhorar a questão do conflito, mas é o que está nesse slide agora. Ou seja, você eliminar o conflito é uma pretensão que você não deveria ter. Porque, na realidade, a gente consegue reduzir os conflitos. Eliminar é muito difícil a gente eliminar, sabe? Existem coisas que estão no passado. Ou seja, existem disputas por exemplo, pelo amor dos pais entre os filhos, isso impacta totalmente na gestão. Então, você pega, por exemplo, é muito comum, você deve ter visto isso, quer dizer, a gente muitas vezes acha que o pai ou a mãe da gente gosta mais de um irmão do que da gente, quer dizer, sempre não, né? Gosta mais do irmão. Então, na realidade, o pai e a mãe gostam da mesma forma. Mas veja como é interessante, às vezes você tem um irmão que ele tem uma fragilidade maior, por exemplo, uma fragilidade emocional. Então, é natural que os pais deem mais atenção para ele. Mas dar mais atenção não significa amar mais. Mas no olhar do outro, ele acha que cada vez que está próximo, ele está se aproximando. Então, você veja como é interessante a lógica da empresa familiar. Porque esse filho que não tem essa fragilidade emocional, ele deveria ficar até contente pelos pais não darem tanta atenção. Mas não é essa lógica que acontece. Só que aí você é criado 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, com esse trauma, com essa mágoa. Quando você chega na gestão, você não está brigando com a pessoa por um problema que está acontecendo, mas você está remetendo a 20 anos atrás. Eu passei por uma situação uma vez que tinha olha que foi muito interessante, porque a discussão ficou muito feia entre o pai e a filha era mais velha, ela cuidava da operação da empresa e o pai era o presidente. E a discussão ficou muito feia, a discussão entre eles, mas era uma discussão sobre a empresa, é importante entender isso, eu estava presente. Num determinado momento, a filha perguntou assim para o pai, então foi por isso que você gastou aquele dinheiro com a festa de casamento da minha irmã e comigo você não gastou tanto. Então você veja, e eu lembro bem, porque a empresa, quando ela era pequenininha, nem dinheiro tinha para gastar uma festa de casamento. Quando ela cresceu, para a irmã mais nova, foi isso. Mas você veja que a mágoa que ela tem, e aí ela associou uma coisa que o pai falou, achando que ela estava sendo um demérito em relação ao pai. Então, esse é um problema que ocorre. Agora, é o que você mesmo falou, ou seja, um dos maiores desafios que a gente tem na empresa familiar é a questão da sucessão.
ou seja, a centralização dos fundadores e fundadoras é um fato. É normal a gente entender isso, porque as empresas começam pequenas, elas muitas vezes não têm recursos para pagar funcionários muito qualificados. Então, as decisões são tomadas pelos próprios donos. Só que essa empresa ela vai crescendo, crescendo, e cada ano que ela cresce, e cada ano que ela tem sucesso, é um reforço de que para os donos que eles fizeram a coisa certa. Então, é quase, não diria possível, mas é muito complicado quando os herdeiros vêm e falam para os fundadores ou fundadoras, tem que ser assim ou assado. Quer dizer, ele fala, não, mas espera aí, e tudo que eu fiz agora não dá certo? E é verdade mesmo, tudo que ele fez dá certo. Eu não sei se para frente vai dar certo, mas você nota que essa questão centralizadora é chave. Agora, a centralização, ela funciona nesse sentido. A questão do outro problema, como eu elenquei com vocês, de conflitos, e isso é um ponto-chave. Quer dizer, é muito importante que as empresas tenham um acordo familiar, acordo societário, estabeleçam seus conselhos de família e conselho societário, para que você tente reduzir o conflito por meio da profissionalização da sociedade. Porque é o que eu acabei de falar. Se você não tem uma sociedade com harmonização, você não consegue ter uma gestão adequada. E, por fim, na verdade, você vem, como eu falei, o processo de formação dos herdeiros. Ou seja, um problema que eu vejo na formação dos herdeiros, que eu comento sempre, é que muitos herdeiros eles entram na qualidade de filhos do dono. Esse é o problema. Ele não pode entrar na qualidade de filho do dono. Ele até é filho do dono, ou filha da dona. Mas ele não pode entrar nessa qualidade. Ele tem que ser respeitado pelos funcionários. E para ele ser respeitado pelos funcionários, ele tem que fazer as práticas que os funcionários fazem. Para ele ser respeitado pelos profissionais que trabalham naquela empresa, ele tem que demonstrar resultado. Então, se ele entra com essa ideia de que eu vou aqui fazer tudo só porque eu sou filho ou filha da dona, isso não vai resolver. Quer dizer, ele tem que conquistar o espaço dele mesmo. E eu noto que existe um problema, porque muitas pessoas terceirizam, colocam essa culpa nos pais, mas não é verdade. Quer dizer, eu acho que os filhos têm que colocar na cabeça que eles são responsáveis pelo sucesso da carreira deles. Essa é uma pesquisa que eu fiz, é a maior pesquisa que tem no Brasil sobre sucessão na empresa familiar, e aí mostra claramente que as empresas que têm um resultado de sucessão favorável, mais da metade prepara o sucessor, planeja, e a que tem resultados favoráveis, quase não planeja e quase não prepara. Ou seja, preparar e planejar. Dentro dos 20 minutos, para a gente abrir um pouco. Eu vou tirar aqui a apresentação. Depois a gente pode compartilhar. Muito bem, Fred. Excelente, Armando. Isso aí nos ocorre infindáveis, intermináveis questões sobre o tema. Mas eu abriria e depois passaria para os nossos facilitadores a questão da profissionalização. A profissionalização, você trazer um elemento de fora do grupo, ele não tem a cultura, por mais que esteja preparado e tenha instrução, existe uma grande margem de erro para essa profissionalização, Armando? Ou você acha que é possível você profissionalizar uma empresa extremamente familiar, que lá com 3, 4, 5, enfim, sucessores da mesma família, mesma cultura, os mesmos valores morais e éticos, enfim, por um motivo ou outro não deu certo? Você tem visto com grande êxito ou não a profissionalização de um agente externo do grupo? Olha, Fred, eu tenho visto as duas opções. Quer dizer, veja, quando você contrata um agente, uma pessoa externa para tomar conta da empresa, você tocou num ponto-chave. Ele não conhece a cultura da empresa. Então, ele pode acabar com a organização porque ele vai fazer um estrago. Mas, por outro lado, ele não é submisso à família e muitas vezes vai fazer o que é preciso ser feito. Um executivo interno, quando você promove,
ele não vai arrasar em preço, do ponto de vista de cultura, e porque ele conhece a empresa, mas talvez ele não tenha a autonomia para fazer o que precisa ser feito. O ideal, quer dizer, quando os casos que eu vi de pessoas que chegaram de fora, são pessoas que realmente incorporaram a cultura da empresa, Fred. Se você não incorporar a cultura da empresa, você não sobrevive. A própria empresa coloca a pessoa para fora, porque a cultura de uma empresa familiar é muito mais forte do que quando a gente compara com empresas que não familiares. O problema, talvez, chave é a incorporação da cultura ou não. Eu abro a palavra para os nossos facilitadores. Começaria por quem? Juliano? Faz favor, obrigado. Abra o seu som. Vamos lá, Fred. Pode ser. Não, foi ótimo aí as palavras aí do professor, que o Fred nos conhece bem, né? O professor Armando, nós somos a empresa aqui 45 anos em São José, empresa familiar, né? E está indo a empresa para a segunda, na verdade nós estamos na segunda geração, tá? O pai foi fundador e hoje são os filhos, né? Hoje somos em 4. E temos hoje aqui na empresa, basicamente eu e meu irmão que tocamos aqui, né? Meu pai já está naquela fase de quase passar o bastão, né? Está quase passando. E temos mais 2 irmãs sócias, né? Mas assim, dentro da experiência, tomando até aí uma carona aí na pergunta do Fred, eu queria perguntar um outro ponto, até na sua vivência nas consultorias na empresa, se tem assim um fator determinante ou principal do insucesso da sucessão familiar, quer dizer, aquele ponto que você fala, olha, se isso faltar, tá fadado a dar errado. E cara, a gente sabe, eu sei que você tem uma enorme número de variáveis grandes aí para isso, mas assim, aquele fundamental que você fala, se não tiver isso, vai dar errado logo de cara. Olha, Juliano, eu diria para você assim, tirando os aspectos externos, por exemplo, economia, concorrente e tal, quer dizer que você não tem controle, são variáveis incontroláveis, eu estou falando, olhando a empresa internamente. Então, o ponto levantado na pesquisa e minha percepção, minha experiência profissional, ele mostra 3 pontos. Quer dizer, o excesso de centralização, ele não deixa os sucessores se prepararem, porque tem uma brincadeira no meio que a gente fala assim, que o pai fala para o filho assim, Juliano, o pai fala assim, nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aí o filho pergunta assim, mas por que você está feliz? Ah, estou fazendo uma sucessão. Aí o filho fala assim, mais feliz? Você tem 98 anos e eu 75? Você acha que isso é um dia feliz para mim? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que a pessoa, na realidade, a empresa familiar é uma relação de criador e criatura. Só que enquanto não passa o bastão, não há possibilidade do desenvolvimento do sucessor. Quer dizer, o fundador, ele tem que, ou a fundadora, ela tem que ir ocupando, na medida do possível, um cargo no conselho, para passando a experiência dela. Quer dizer, ou seja, então, um ponto central é a centralização que dificulta. Outro ponto é a questão da formação dos sucessores. Quer dizer, ou seja, com pessoas despreparadas, você não consegue tocar uma organização. Mas eu, particularmente, acho que dos 3, esse que eu vou te falar é o que mais pega, são os conflitos familiares. Porque os conflitos familiares te impedem de ver de maneira objetiva o que tem que fazer. Eu diria, para quem está participando dessa a experiência mostra que o conflito é um dos principais problemas, até porque você tem que lembrar que nem todos os irmãos trabalham na empresa. Então, beleza. E os grupos não se combinam. Aí entra conflito também. Tá ótimo, perfeito. Obrigado. Tiago, Henrique, faz favor. Professor,
queria saber se você acha que existe um momento certo para entrar na empresa e um momento certo para passar o bastão. Eu entrei aqui na construtora em 2013, fiquei 2013, 14, aí fiquei alguns anos fora, estou voltando agora, faz 3 meses que eu estou aqui. Eu sinto que eu comecei a trabalhar um pouco tarde. Eu já tenho filho, meu filho tem 8 anos e uma menina de 3. Eu tenho vontade de colocá-los muito mais cedo do que eu entrei nas empresas da família. Então, eu queria saber se tem algum momento certo para que isso seja feito. Obrigado. Olha, que isso, gente. Uma grande parte das pessoas me faz essa pergunta, né? Quer dizer, uma pergunta quase que de $1 milhão, ou seja, não existe uma idade, a resposta é essa. Se eu tivesse que te dar uma resposta padrão, eu te falaria 16 anos. Mas, você sabe o que eu acho? O importante não é a idade que você vai entrar na empresa, mas é a socialização que você faz com os seus filhos desde que eles são crianças. Porque, veja, muitas vezes os filhos, eles não querem trabalhar na empresa dos pais pelo seguinte fator: processo de socialização, fazendo com que as pessoas gostem da empresa, percebam essa organização como uma alternativa de carreira, mas eu acho que não pode obrigar. Os filhos têm que viver o sonho deles. Porque, na realidade, quando eles entram numa empresa e eles não querem trabalhar lá, quando vem a faltar os fundadores, eles vendem a empresa, fecham, alguma coisa, mas eles não vão ficar lá. Então, quando a gente tem essa percepção, tem que entrar obrigatoriamente, de certa maneira, a gente está criando uma sentença. Olha, você só tem essa oportunidade de carreira. Só que as pessoas têm 1000 oportunidades de carreira. Eu vou te dar um exemplo que tem acontecido muito no agronegócio, por exemplo. O agronegócio, sobretudo, por exemplo, em propriedades menores. Então, muitos filhos moram, por exemplo, no interior, com os pais, e têm ido viajar para estudar em outras cidades. E lá eles encontram outro mundo, eles querem fazer uma outra carreira. Eles não querem voltar mais para a propriedade rural. Então, está tendo um problema sucessório muito grande na parte rural. Porque eles falam, isso não é minha carreira é trabalhar num grande banco, numa grande não sei o que lá. Então, ele não quer voltar. Então, por isso que eu te falo, eu acho que a gente não pode forçar, porque, primeiro, você está criando uma situação forçada, e isso não é bom para a carreira, e segundo, que é uma grande armadilha também a empresa familiar. Porque a empresa familiar, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a remuneração. Por isso que eu falo, você não pode entrar na qualidade de filho do dono. Você tem que entrar com o salário que os funcionários da sua empresa ganham. Esse é muito importante. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando você entra com um salário maior que o do mercado, mas esse salário está sendo pago pela necessidade pessoal do filho, não pela competência e qualificação que ele possui, você está fazendo mal para o seu filho. Porque se ele quiser sair para o mercado, ele não consegue mais. Porque como ele vai sair? Ele ganha mais dentro do que fora. Então, se ele não vai, e aí ele vai ficar infeliz. Quer dizer, ele fala, eu não vou sair, eu não gosto de ficar aqui, mas eu não consigo ganhar X reais lá fora, porque meu salário é bom aqui. O seu salário é bom, não muitas vezes pelo reflexo de qualificação, mas sim pela questão de necessidade pessoal. A gente tem que tomar muito cuidado com os herdeiros ao entrar na organização nesse aspecto, eu acho. Não sei se eu ajudei. Ajudou, muito obrigado. Tiago, completando a nossa primeira rodada. Obrigado. Tranquilo. Professor Armando, a nossa empresa tem 43 anos e a gente tem um histórico bem longo. A gente chegou a se tornar SA, teve uma retomada recente aí da empresa, de uma operação da empresa, né? E como que você colocaria assim na questão da profissionalização e do sucessor lidar com as lideranças dessa empresa? Tem algum histórico facultativo em relação a isso? O sucessor como pode lidar em relação a essas lideranças? Quando que poderia estar entrando uma profissionalização dessa sociedade, se mais tardiamente ou já mais previamente, em relação aos sócios propriamente? Olha, essa é uma questão chave também, Thiago, porque
Porque é um tema de conflito, muitas vezes, entre os fundadores e os sucessores. Porque a empresa ela já está montada, ela segue de determinada forma, ela funciona, ela dá lucro, e aí os sucessores chegam com uma qualificação, muitas vezes até escolar melhor, acadêmica, e querem fazer mudanças profundas, por exemplo. E aí é um choque, em termos de visão de gestão. Cada um tem um mundo. Talvez a visão que o fundador tenha está correta, não esteja correta para aquele momento. E a visão do sucessor, ela é muito importante daquele momento para frente. Então, precisa entrar num acordo, porque a proximização ela precisa ser feita para dar a cara dos sucessores. Porque, senão, a empresa nunca vai ter a cara dos sucessores. Quer dizer, ou seja, veja, o aconselhamento tem que ser dos fundadores, mas a cara da gestão já tem que começar a ser dos sucessores. E é importante, na realidade, que esse processo seja feito em vida, em conjunto, para que a estratégia da empresa seja estabelecida também de maneira adequada, alinhada com todo mundo, e que o sucessor consiga fazer a gestão das pessoas já sem a influência tão grande dos fundadores. Porque o problema, talvez tocando mais precisamente do que você falou, é que eu tenho visto uma dificuldade muito grande entre sucessores mais jovens liderar pessoas mais velhas. É muito difícil. Porque, na realidade, é tão difícil para a pessoa mais sênior quanto para a pessoa mais nova. Para os dois é muito difícil. Então, eu acho que tem que ser feito um processo gradual. Eu não acho que tem que fazer uma troca, até porque você tem profissionais que estão na empresa já há muito tempo, são muito qualificados. Então, eu acho que tem que permanecer na empresa que é qualificado, e o sucessor, ele deve mostrar o que ele veio. Ou seja, por isso que é aquilo que eu disse, ou seja, ele precisa ter uma boa qualificação, ele precisa ter experiência, ele precisa ter mentoria, ou seja, ele precisa ter credencial de sucesso. Então, eu vejo, por exemplo, as empresas que conseguem, o sucessor faz um projeto desafiador, ou ele tem uma unidade de negócio, que ele mostra, na realidade, para o que veio, ele ocupou o espaço dele, as pessoas começam a acreditar. Porque tem um problema, eu não sei se no caso da sua empresa ou não, não sei, embora possa até acontecer porque são empresas muito longevas que estão aqui. Mas, às vezes, os funcionários que têm muito tempo na empresa, eles viram os sucessores quando eram crianças. Então, é difícil você, na realidade, sabe, muitas vezes o funcionário ia pegar o filho na escola, o filho dos donos. Né? Você percebe? É uma relação. E num determinado momento, essa criança que você ia pegar na escola vira o chefe dele. Quer dizer, não é uma coisa assim tão fácil da pessoa entender. É um fator muito determinante para o insucesso, né? Se não tiver uma solução dos conflitos. Mas, assim, com relação à preparação dos sócios, né? O que você acha assim, preparação? Ter a faculdade, investir em cursos, e o que o senhor acha aí da experiência, assim, experiência em outras empresas, né? Isso entra normalmente como requisito, né, em empresas familiares, né? De repente colocar, olha, tem que ter uma experiência no mercado de trabalho, em outras empresas. Isso é válido, não é? Ou de repente você vai preparar para que talvez assim esse herdeiro, esse sucessor, de repente eu falo, dá a oportunidade de ele conhecer mais o mercado e abandonar a empresa, né? Não querer voltar, né? Então, o que o senhor acha? Se tem uma fórmula aí de sucesso nisso ou não? Ou isso vai é uma particularidade de cada negócio? Olha, tem uma teoria, Juliano, nos Estados Unidos, muito interessante. A cena foi popularmente conhecida como 70-20-10. É uma maneira que o professor McCall, da Universidade da Carolina do Norte, e os colegas identificaram como é que a gente pode desenvolver gestores, como é que a gente pode desenvolver líderes. Então, o número é até interessante, porque ele mostra o seguinte, que 10% do teu desenvolvimento é feito pela educação formal, ou seja, graduação, pós-graduação, etc. 20% vem do teu contato com interações com pessoas mais sêniores que você, como mentor, por exemplo, que pode te ajudar na carreira. E 70% vem das experiências. Mas não é qualquer experiência. São experiências que a gente chama desafiadoras, são missões delicadas que você passa. Então, eu acho que a formação de um herdeiro para ser sucessor, ela passa por esses 3 pilares. Quer dizer, ele tem que ter uma boa formação acadêmica, e eu acho que ter a figura da mentoria ajuda muito. Armando, só interrompendo, essa experiência, esse 70%,
ele é necessariamente na área em que ele vai atuar ou não necessariamente ele pode atuar num campo profissional completamente diferente daquele da empresa familiar? Esse 70% está localizado aonde? Tá, eu já incluí. Então, e tem os 70%, né, que são as experiências que você passa. Ele estando fora ou não, Fred, não é necessariamente a diferença, para falar a verdade. Porque você, por exemplo, como o Juliano colocou, você trabalhar numa outra empresa, mesmo que não seja do seu segmento, você começa a incorporar algumas posturas que modificam muito o teu comportamento dentro da empresa. Isso independe do setor que você trabalha. Ou seja, é claro que se você tiver numa empresa que é uma best practice no setor que você trabalha, você vai aprender muita coisa e vai trazer para a sua organização para customizar. Mas não é uma obrigatoriedade. O importante é passar por experiências, é isso que o importante é passar por essas experiências. Agora, o Juliano me falou tantos anos de experiência, não é qualquer experiência, são experiências que agregam de fato. Porque se for só para gerar conhecimento operacional, não tem sentido no desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar o seguinte, quais são as experiências que essa pessoa vai passar? Tem impacto? Se é fora ou não da empresa, os especialistas não têm uma opinião muito clara sobre isso, para falar a verdade. Agora, o que eu poderia contribuir, Juliana, na terceira geração, geralmente a recomendação é para trabalhar fora, porque fica muita gente da família, você começa a ter uma divisão de opiniões muito grande, então é melhor você montar um conselho societário, então vocês são 4 irmãos, então você monta como se fosse um conselho societário, cada unidade dessa tem um representante no conselho, mesmo que esteja na terceira geração, é um representante só que vai, ficam 4 pessoas, ou se for 2, ficam 8 pessoas, mas você limita bastante a participação. Então, eu diria, para trabalhar, acho que na terceira geração, a recomendação já é fora. A segunda é quase que natural você entrar dentro da organização. O próprio Henrique tem uma experiência muito boa, que ele montou uma empresa de sucesso e a gente sempre conversa, ele falou assim, do grande ganho que ele teve de ter essa experiência de montar uma empresa, né, Henrique? É uma experiência boa, né, Henrique? Você tem certeza, ainda, irmão. Fez, com certeza, eu valorizar muito mais o trabalho que eles fizeram para chegar onde eles estão. Fez eu abrir os olhos para enxergar a dificuldade que eles tiveram para chegar onde eles estão. Então, ajudou eu a valorizar o processo. E, Armando, aproveitando, né, nesse assunto de preparação dos sucessores, eu vi que você falou em algum momento da sua apresentação que as empresas, a maioria das empresas que tiveram sucesso na sucessão, elas preparam sucessores. Quais são as principais diretrizes, os principais pilares assim que elas utilizam para essa preparação? O que elas enxergam como preparação de sucessores? Bom, tá primeiro naquele pilar da formação acadêmica. Só engatar uma pergunta do Henrique, que chega pelo chat, e pergunta que, professor Armando, em caso de não haver herdeiros, filhos, é possível planejar a sucessão com colaboradores ou profissionais? Então, acho que poderia engatar nessa preparação. Porque não Veja, tendo herdeiros. você não tem herdeiro, você tem várias possibilidades, né? A empresa familiar, quando a gente fala em sucessão, Fred, ela não significa necessariamente que você vai passar para alguém. Você pode vender a empresa também, talvez seja essa uma solução. Quando a gente fala em sucessão, eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar em blindar o patrimônio da família. E se passar para um terceiro que você não sinta confiança, talvez seja melhor você vender e você blinda o seu patrimônio. Então, eu não acho que a gente tem que enxergar a sucessão como uma única alternativa. Eu acho que a gente tem outras opções de colocar como uma pessoa interna ou externa para trabalhar na empresa. Então, essas são opções. Na linha do Henrique, eu acho que a formação acadêmica adequada, e a figura de pessoas mais experientes te ajudando nessa trilha que você vai percorrer e passar por projetos. Ou seja, projetos que te desafiem, que te mostrem que o mundo lá fora é diferente do mundo lá dentro. Ou seja, tocar uma empresa é um desafio diário para todos os empresários. E seguramente os empresários que estão aqui sabem e devem ter histórias muito legais de toda a carreira deles, que passaram por situações aí que devem hoje pensar assim, como é que eu consegui resolver isso no passado? Porque são situações muito interessantes. Armando, você acha que
essa sucessão passa necessariamente por constituir hold dentro do grupo empresarial ou não necessariamente para você preservar sucessor, preservar a empresa por conta desse grupo que está chegando, ou é mais estarmos realmente focados, fazer uma preparação que os fundadores possam validar esses sucessores, se eles estão realmente aptos a assumir o papel principal dentro desses grupos, ou você também aconselha, tanto nessa pergunta do chat também, uma blindagem patrimonial via hold e a operação continua apartada daquele patrimônio conquistado pelos fundadores? E claro? Oi, claro, né? Embora eu não sou advogado, né, para te responder juridicamente de maneira mais técnica, né? Mas eu vejo muitas organizações estabelecer esses processos de holding até por essa questão de blindagem do patrimônio. Agora, isso depende muito da empresa, mas eu acho que o que vem antes da blindagem de holding é você ter uma governança corporativa, quer dizer, uma governança que funcione, porque senão também a holding não vai funcionar, quer dizer, a holding vai ser só um mero instrumento jurídico, né? Quer dizer, mero não no sentido desqualificando, no sentido de gestão, né? Vai ser um grande instrumento jurídico, mas para a gestão talvez não resolva. Então, o que eu vejo, na realidade, é que eu acho que antes de ter a holding, a maturidade do conselho ela é bastante relevante para que você tome decisões. Porque até para você tomar essa decisão, Fred, de uma holding, os sócios precisam estar muito bem alinhados para esse tipo de decisão. Alguma questão? Tiago, Henrique? Fred. Não, só puxando um pouco em questão do meu relacionamento. Eu tive 15 anos na empresa, estou há 15 anos. Muitos dos meus mentores são os líderes da empresa, né? E eu queria saber do professor Armando se tem algum indicador sobre a questão do efeito das lideranças em relação ao sucessor e em relação aos conflitos familiares. Qual que pode pegar mais a roda, vamos dizer assim, em termos mais chulos, né? Não, mas não é chulo não, Thiago. Eu não sei se eu vou conseguir responder objetivamente sua questão por não ter um dado científico para isso. Mas eu vou te passar um dado de uma pesquisa que eu fiz que talvez passe perto disso que você falou. Em 2018, eu fiz uma pesquisa e o objetivo dela era detectar o que fazia um gestor ser desligado no Brasil. E gestor, no caso, na pesquisa, eu identifiquei como supervisor, coordenador e gerente. Vejam que dado interessante. 83% dos gestores desligados saíram da empresa por questões de comportamento. Só 17% saíram por questões técnicas, quer dizer, você contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Então, não adianta você ser um excelente técnico, porque lá em cima, não é que não adianta ter conhecimento técnico, eu me expressei mal. Você tem que ter muito conhecimento técnico, mas essa não é a discussão. A diferença vai ser na liderança, vai ser no relacionamento interpessoal, vai ser relacionamento com pares, vai ser como você sabe socializar, é como você sabe lidar com pessoas. Então, às vezes, você tem até assessores que tecnicamente são muito bem preparados. Mas, sob o ponto de vista emocional, não tem estrutura. Então, quer dizer, como é que ele vai liderar uma empresa que não tem estrutura emocional? Então, veja, 80% da liderança está vinculada à inteligência emocional. Só 20% está ligada à inteligência sob o ponto de vista cognitivo, ou seja, quanto eu sei, quanto eu aprendo. Mas a minha inteligência emocional no sentido de eu tenho controle da minha emoção, ou seja, eu conheço a minha emoção, eu sei lidar com as minhas emoções, e a questão de você também dominar a empatia, quer dizer, eu entendo a emoção das outras pessoas, eu sei lidar com a emoção das outras pessoas, isso é você ter empatia. Eu vejo no mercado, por exemplo, Thiago, uma questão é mantra, que tem no mercado, eu não sou a favor, mas que tem mantra, que as pessoas falam assim, eu gosto de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu acho errado isso. Eu acho que a gente tem que tratar os outros como elas querem ser tratadas, não como eu quero ser tratado. Como eu quero ser tratado, eu sou eu. Como ela é ela. Porque é um narcisismo muito grande você tratar os outros como você quer ser tratado. O outro não quer ser tratado dessa maneira. Você está enxergando o outro em você mesmo. Você tem que ver o outro nele. Essa é a lógica da empatia. Então, quando você tem inteligência emocional, quer dizer, você tem essa capacidade de autocontrole, você tem essa empatia, você vai longe. Mas volto a dizer, Thiago, não é que não tem que ter conhecimento técnico, isso é o piso mínimo, sabe? Mas não é essa a diferença que você vai fazer. E pode ter certeza, eu diria para você que a grande parte dos fundadores nessa vida, eu já encontrei fundadores e fundadoras
com capacidade técnica, mas a diferença estava em questões de habilidades mesmo, de comportamento, capacidade de tomar decisão, formação de equipes, escolha de pessoas. Isso faz a diferença, na minha opinião. Armando, mas o que você fala, a gente sempre observa nas empresas, é realmente isso. Você contrata a pessoa pela capacidade profissional, pelo desenvolvimento daquela atividade, e depois ele acaba desligando por questões de postura, né? Que não está alinhado com a cara da empresa, com a cultura da empresa. E apesar de ser excelentes profissionais, com conhecimento e capacidade técnica, com iniciativa, com bom senso, mas muitas das vezes acaba errando nas suas atitudes. Eu quero dizer que a nossa live, o nosso tempo, pelo que eu vejo aqui, falta 2 minutos. Eu quero, Henrique, Tiago, alguma última questão? Juliano, vocês três? Podemos. Eu quero agradecer a vocês que colaboraram comigo nesse debate com o Armando. Pena que nós temos a limitação do tempo, o professor Armando também tem outro compromisso na sequência, mas agradeço enormemente o Henrique Marcondes César, que é uma linha de sucessão em empresa, o Tiago Ribeiro também, que já é uma segunda geração dentro do grupo familiar, o Juliano Dantas também está nessa sucessão. Agradecer enormemente vocês terem colaborado comigo nesse debate com o professor Armando. Armando, mas o caldo que eu tiro disso passa essa sucessão. O êxito dessa sucessão passa necessariamente pela postura pessoal dos fundadores, passa necessariamente pela relação interpessoal e nada questão técnica. É apenas você conseguir entender essas diferenças de geração, de comportamento, se alinhar a isso para você superar esse momento. Mesmo, como você colocou, tendo uma empresa saudável financeiramente, próspera, mas se o grupo, sucessores, grupo de fundadores não estão alinhados numa mesma postura profissional e de entendimento, isso está fadado ao fracasso. O que você deixa para nós de esperança e de positivo na empresa familiar? E, professor, eu agradeço enormemente, deixo para você fazer o encerramento, enormemente, mais uma vez, ter atendido ao convite do Secov, já teve várias vezes em São José dos Campos, em São Paulo, proferindo essas brilhantes palestras. Mais uma vez, obrigado por nos emprestar o seu conhecimento e o seu tempo. As suas considerações. Obrigado, professor. Olha, Fred, você tocou no ponto-chave. Os sócios têm que estar alinhados, senão não funciona. Agora, uma coisa você tocou, eu só queria complementar o que você falou. A questão do comportamento não é só dos sócios. Os filhos também têm responsabilidade. Porque é fácil a gente jogar a culpa só para os pais. Eles fazem isso, fazem aquilo. A pessoa tem que fazer uma leitura dela mesma e falar, eu também preciso dar minha postura. Eu acho que é importante a gente olhar os dois lados, né? Não só dos fundadores e fundadoras, mas dos sucessores e sucessores. Mas, eu te falei, a pesquisa mostra que aquele número de 33% vai para 68%. Então, tem chance. É só fazer alguma coisa. Boa. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma alegria tê-los aqui, em especial aqueles que nos acompanharam até esse momento. Eu digo sempre que nós não lotamos o auditório, mas nós lotamos a nossa tela do live, que está uma presença bastante forte. Abriram conosco e estão encerrando conosco. Então, boa noite a todos que nos acompanharam, em especial a vocês que colaboraram comigo nesse debate com o professor Armando. Boa noite, obrigado a todos. Eu que agradeço, obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Boa noite. Boa noite.